Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. A paz de Deus para sua vida. Tudo bem com você? Como é que você está? Hoje é terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021. Nós estamos começando mais um Antes de Você Dormir. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para orar e ler da palavra de Deus. Hoje eu quero deixar uma palavra para os amados irmãos, algo que eu estava lendo na parte da manhã. E essa palavra ela falou muito comigo e eu quero partilhar com os irmãos, porque da mesma forma que o Espírito Santo ele me visitou, eu tenho certeza que ele vai visitar você. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 21. Disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que eu hei te posto na mão. Mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Aleluia. Só até aqui. Essa passagem ela fala do momento em que o Senhor ele dá algumas ordens a Moisés. Deus já havia aparecido a Moisés numa sarça e dado a ele uma ordem: voltar para o Egito e libertar o povo. Só que dentro dessa ordem, o Senhor ele colocou algo muito específico, de que todas as vezes que o milagre fosse feito, o próprio Deus iria endurecer o coração de Faraó. E sobre isso que eu quero falar com os irmãos. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que nada foge do controle de Deus. Deus, ele está acima de todas as coisas. E ele tem poder sobre até mesmo aqueles que acham que têm o poder. Faraó aqui ele estava sobre todo o povo do Egito e até mesmo sobre o povo hebreu, que eram os escravos. Talvez Faraó pensasse consigo mesmo, e a própria história mostra o quanto havia de orgulho e vaidade em seu próprio coração. Mas aqui o Senhor nos revela algo para o nosso entendimento, que até o coração do mais alto cargo, da maior liderança que possa haver dentro de um trabalho, numa escola, dentro de um país, dentro de um governo, ele também tem a mão de Deus estendida sobre ele. E aqui é interessante porque conforme eu lia essa palavra, Deus ele me fez lembrar também de Davi. Nós temos aqui o rei do Egito e nós temos também Davi. Davi ele é um homem segundo o coração de Deus, alguém separado e escolhido pelo Senhor para um propósito. Alguém que era sensível à voz de Deus. Aqui, Faraó, ele não era sensível à voz de Deus e nem era obediente, mas ele também fazia aquilo que vinha da vontade de Deus. Você consegue compreender que não importa o líder que esteja, Deus ele vai trabalhar segundo o propósito dele. E talvez você pergunte, então qual é a diferença entre o povo no Egito e o povo na época de Davi? Aí vem a resposta onde eu pude meditar nessa palavra. Se nós temos líderes, tanto sendo guiados por Deus e outros sendo usados também por Deus, por que aqui no Egito o povo estava sofrendo? E por que na época de Davi o povo tinha prosperidade? É muito simples. Deus usa os governos, Deus usa as lideranças conforme o povo. Se o coração do povo estiver voltado para Deus, Deus vai usar os líderes a favor do povo. Mas se o povo estiver com um coração idólatra, se o povo estiver vivendo fora da vontade de Deus, Deus vai usar o líder para trazer desgraça para a população. Parece mentira, mas quando nós lemos a palavra, nós somos confrontados com ela. Perceba que Davi foi um líder que trouxe maravilhas para o povo. Apesar dos seus erros, das suas falhas, ele verdadeiramente era um homem que trouxe maravilhas para aquela nação. Constituiu um exército, trabalhou dentro da agricultura. E Deus estabeleceu a ele um reinado eterno, uma linhagem do qual veio o Senhor Jesus. Então, o reinado de Davi, apesar dos problemas, das dificuldades, foi um reinado aprovado por Deus. Então, quando o reinado é aprovado por Deus, Deus ele faz com que o povo receba bênçãos e viva sobre a bênção.
Mas e aqui no Egito? O povo estava sendo liderado pelo rei do Egito. E nós compreendemos aqui que o rei do Egito, ele também estava sob a direção de Deus. Sabe qual é interessante? Deus permitia o povo passar por tudo aquilo. Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Mas o povo precisava se libertar. O povo precisava reencontrar a Deus. Eles estavam muito tempo vivendo no Egito. Já tinham se contaminado. Já tinham se perdido. E o Senhor queria reencontrar com eles, ter novamente um contato mais íntimo. Então o Senhor permitiu a aflição para o despertar no coração desse povo. Eu acho que nós podemos refletir com o que nós temos vivido nos dias de hoje. Deus ele tem permitido determinadas lideranças, determinadas situações, não para nós entrarmos em questões, mas para nós voltarmos o nosso coração a Deus, para que Deus ele mova, porque não é o homem que move o homem, mas é a mão de Deus que move o coração e os pensamentos. Então eu te convido a voltar o seu coração para Deus, para que Deus ele venha sim trabalhar em meio às lideranças. Eu não falo só em questões políticas, mas eu falo também num trabalho. Talvez você possa estar passando uma situação difícil no teu trabalho. Saiba que é permissão de Deus para você se despertar, para buscar mais a palavra, para orar. Às vezes você pode estar passando algum tipo de perseguição na faculdade ou numa roda de amigos. Talvez o seu líder não goste de você, tenha agido de uma maneira traiçoeira. Deus está nos ensinando que é Ele que move o homem. É Ele que toca no coração, é Ele que toca nos pensamentos. E aqui, por mais que Faraó visse os milagres, ele não estava compreendendo. Deus não permitia ele compreender, porque é o Senhor que trabalha na mente do homem. É o Senhor que trabalha nos pensamentos. E se Deus fechar a mente de alguém para entender, não há ciência, não há milagre que faça abrir. Nós já falamos sobre isso, que a verdadeira mudança ela precisa começar em nós. Se você tem sentido que a sua mente ela está travada, ela está bloqueada, eu quero que você ore, que você peça para Deus te mostrar muito além daquilo que você tem vivido, muito além daquilo que você tem visto, que você possa ver e se examinar naquilo que você pode melhorar. Deus ele vai trabalhar onde você tem sido perseguido, onde você tem sido caluniado e afrontado, porque o Senhor ele é fiel, ele é aquele que guarda, é aquele que cuida. Aleluia! Deus está cuidando de você. Eu não sei qual é o tipo de governo que você possa estar vivendo. Se é um governo próspero, como o povo da época de Davi, quando Davi era rei, ou se você está vivendo um período de opressão e tristeza, como o povo viveu na época do Egito. Mas eu quero te dizer que a solução para o teu problema, a forma de tudo se resolver, ela vai vir do alto. É Deus que vai mover o coração. Aleluia! Em favor da sua necessidade, em favor da sua causa. E Deus ele é capaz de fazer com que o rei do Egito mude, que o rei do Egito abra a sua mente, o seu coração, os seus olhos e os seus pensamentos em favor do seu povo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra, pelo teu entendimento. Te entregamos, Senhor, o governo da nossa vida. Que o Senhor venha trabalhar, que o Senhor venha limpar e purificar nossos corações e nossos pensamentos. Que o Senhor venha nos ensinar a te servir com perfeição e te buscar todos os dias. Não nos amedrontarmos, Senhor, diante das más notícias, diante das coisas ruins que chegam a nós. Mas nós te clamamos, Senhor, domine sobre nós. Tira toda tristeza, toda dúvida, toda angústia. Trabalhe em nossos corações. Que o Senhor venha nos ensinar, Pai, a andar nos teus caminhos e a viver um caminho de paz e de luz. Que essa noite, Pai, eu quero te entregar cada pedido, cada oração. Nossos irmãos que possam estar tristes, angustiados, que o Senhor venha dar vitória. Aleluia. Derrama da tua graça, derrama do teu poder. Nossos irmãos, Senhor, venham sentir o teu espírito.
Pai, eu quero pedir uma bênção para a vida de cada um que tem estado conosco. Que o teu milagre venha a ser derramado na vida daqueles que têm te buscado e têm se disposto, aleluia, a estar na tua presença. Guarda, Senhor, a vida dos nossos irmãos. É o que eu te peço nessa hora, no nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, fica na paz de Deus. Amanhã nós estaremos aqui novamente, partilhando da oração do áudio da noite.